Cumprimentos a todos. Para esta semana temos a proposta das bacias hidrográficas. Estes conteúdos encontram-se apenas na página 142 e 143 do manual. Um curso de água nasce geralmente numa área elevada e, ao longo do seu percurso, vai-se juntando com diferentes rios que, por sua vez, vão confluir com os outros, dando origem a uma rede hidrográfica, que é o conjunto do rio principal e dos seus tributários, afluentes e subafluentes. E temos aqui as redes hidrográficas dos dois maiores rios do mundo, o Amazonas e o Nilo. O Amazonas é o maior rio em caudal, o Nilo é o maior rio em comprimento. Imagens do rio Amazonas, floresta equatorial no Brasil. Nas margens do Amazonas, Brasil. Afluente do Amazonas, Brasil. Aqui que se consegue ver com pormenor a floresta equatorial. O Nilo Branco, no Uganda. Nilo Azul, Planalto da Etiópia. Baixo Nilo, no Egito. Como se explica que a rede hidrográfica do Amazonas seja mais densa que a do Nilo? O Amazonas corre numa área de clima equatorial, com precipitação muito abundante, enquanto que o Nilo tem início no seu percurso numa área de clima tropical úmido, mas a maior parte da sua extensão corre no deserto do Saara. Assim se compreende que a rede hidrográfica do rio Amazonas seja mais densa que a do Nilo. A abundância de precipitação e os numerosos afluentes e subafluentes fazem do Amazonas o rio mais caudaloso do mundo. Então, surge-nos aqui um conceito que temos que clarificar. O conceito de caudal, que é a quantidade de água que passa numa dada secção transversal de um curso de água, medida em metros cúbicos por segundo. É óbvio que depende do clima e varia da nascente até à foz e ao longo do ano. O que isto quer dizer? Que esse caudal vai ser maior ou menor consoante o ponto entre a nascente e a foz que o rio corre, ou do momento do ano em que ele corre. Ou seja, dizendo de uma forma muito simples, caudal é a água que o rio transporta num determinado ponto. A área drenada por uma rede hidrográfica constitui uma bacia hidrográfica. Portanto, se vimos há pouco o conceito de rede, que é o conjunto do rio principal e dos seus tributários, toda a área drenada por este conjunto de recursos de água designamos de bacia hidrográfica. Cá temos a bacia hidrográfica do Amazonas e a bacia hidrográfica do Nilo. A dimensão de uma bacia hidrográfica é dada pela sua área, em quilómetros quadrados. Aqui temos as diferenças significativas que existem entre a área da bacia hidrográfica do rio Amazonas e a área da bacia hidrográfica do rio Nilo. É-nos dito também que a dimensão da bacia hidrográfica também depende do caudal do seu rio principal. E então, o caudal do rio Amazonas é de 180 mil metros cúbicos por segundo, enquanto que o caudal do rio Nilo corresponde a 35 mil metros cúbicos por segundo. Vemos então as diferenças significativas que existem também entre o caudal do Nilo
e o caudal do Amazonas. Agora, aparecem-nos aqui os principais elementos de uma bacia hidrográfica. Interflúvio. Ora bem, isto aqui temos uma área mais montanhosa, como vemos aqui, uma área mais montanhosa, que faz a separação entre duas bacias hidrográficas. Esta linha de separação de águas nós chamamos interflúvio. Temos aqui o rio principal, os afluentes, os subafluentes, ou seja, são afluentes dos afluentes, a confluência e o escoamento subterrâneo, ou seja, a rede hidrográfica foi feita para drenar as águas da precipitação. Só que muita da água não tem um escoamento superficial e tem um escoamento subterrâneo. Então vamos clarificar os conceitos. Bacia hidrográfica. Território drenado por uma rede hidrográfica. A água da precipitação escoa para a rede hidrográfica que a conduz ao mar através do rio principal. Ou seja, o que recebe todo o escoamento superficial e subterrâneo da bacia hidrográfica. Então, e a confluência? É o local onde se juntam dois cursos de água. E o interflúvio? A área mais elevada que marca a separação entre duas bacias hidrográficas. E o vale? É a área geralmente alongada, de menor altitude, muitas vezes ocupada por cursos de água que contribuem para a sua formação. Ou seja, o rio e o seu vale estão em íntima interação. Então vamos ver aqui as maiores bacias hidrográficas. Esta tabela também a podem encontrar no vosso manual. Cá temos, em extensão, o Amazonas e em caudal também o Amazonas. Outra característica das bacias hidrográficas é o regime fluvial. Regime fluvial. Então, o que é que será o regime? O regime não é mais do que a variação do caudal dos cursos de água ao longo do ano, que depende de fatores como o volume da precipitação e a sua variabilidade sazonal. Sazonal tem a ver com as estações do ano. Assim como da ocorrência da queda de neve e do seu degelo. Pode ser regular, ou seja, quando os caudais se mantêm constantes, o que acontece nas regiões onde a precipitação não varia muito ao longo do ano, nem há congelamento das águas fluviais ou degelo das neves. Imaginem que estes caudais regulares devem esperar-se nas regiões que tenham um clima, por exemplo, um clima equatorial, onde nós temos precipitação abundante em todos os meses do ano. Sendo assim, os rios transportarão a mesma quantidade ou quantidades de água semelhantes ao longo do ano, sem grandes variações. Então nós temos aqui que o caudal não varia muito ao longo do ano. O rio mantém caudais relativamente regulares. Imaginem agora o caso de Portugal, onde nós temos uma estação úmida e temos uma estação seca. Então, neste caso, os rios portugueses têm um caráter irregular. Ou seja, os caudais variam ao longo do ano, aumentando na época de maior precipitação, ou de gelo das neves, que ocorrem na primavera em certas regiões. Ou seja, os rios portugueses apresentam elevados caudais no inverno e apresentam reduzidos caudais no verão, como vamos ver daqui a pouco num gráfico. O regime fluvial também se classifica como perene, mantém-se durante todo o ano, ou seja, quando o rio corre durante todo o ano, intermitente. Isso acontece, por exemplo, em pequenos cursos de água e mais frequente no sul de Portugal, onde, devido à escassez de precipitação, o caudal do rio reduz significativamente até secar.
seca ou congela durante alguns meses do ano. É o caudal intermitente. O efêmero aparece apenas quando ocorrem fortes chuvas formando torrentes. Estas torrentes, vocês conseguem-nas observar quando, por exemplo, num terreno declivoso, quando ocorre uma elevada quantidade de precipitação, vemos aquelas enxurradas que correm nas encostas das montanhas. Termina a precipitação, termina aquela escorrência visível. Naturalmente que esses caudais são, ou esses rios ou cursos de água são efêmeros, ou seja, sem um regime fluvial efêmero. Cá temos então a variação do caudal do rio Mondego ao longo do ano. Verifiquem que o caudal do rio Mondego, tomemos aqui o caudal mensal médio, aqui, que é a linha mais escura, e vemos que o caudal do rio Mondego sobe significativamente de outubro a fevereiro. E nós percebemos que, reparem, que estas barras que estão aqui, as barras da precipitação, também aumentam de outubro a fevereiro. A partir de fevereiro, a precipitação diminui e o caudal também diminui. E verifiquem então que caudais muito elevados em fevereiro e caudais muito reduzidos em agosto e setembro. Portanto, o regime do rio Mondego tem um caráter muito irregular. Num curso de água podem distinguir-se vários leitos. O leito normal, superfície coberta pela água em situação de caudal médio. Reparem, o leito normal aqui está mal legendado. O leito normal é o B. Leito maior ou de inundação, áreas inundáveis por aumento do caudal, cheia. Ou seja, nós também chamamos aqui o leito cheia. Ou seja, o rio ocupa de vez em quando, de uma forma esporádica, não quer dizer que ocorra todos os anos, ele vai ocupar uma área que é dele, que é o leito de inundação. É por isso que os homens não devem construir as suas infraestruturas, as suas casas, numa área que pertence ao rio. Ele só lá vai de vez em quando, mas é um território que lhe pertence. É isto que nós chamamos o leito de cheia, ou leito de inundação, que é esta área aqui que vocês conseguem ver, não é? E que neste momento está ocupado, não é? Aqui com esta linha A, que é o leito de inundação. E depois, quando, no caso das regiões que têm regimes muito irregulares, ou seja, quando os caudais se reduzem muito na época estival, obviamente que o rio vai ocupar uma pequena área no fundo do vale. É isto que nós chamamos o quê? O leito menor ou de estiagem. Canal de água reduzido, geralmente na estação seca. Temos então aqui as principais bacias hidrográficas do mundo. Temos aqui a do Amazonas, a do Congo, a do Nilo, que já demos destaque anteriormente, o Mississippi, Missouri, o Paraná, Paraguai, Uruguai e outras que estão aqui e que vocês conseguem visualizar nesta sequência. Ora bem, a título de exemplo, aparecem-nos aqui 3 rios que confluem, que são importantes e que nós conseguimos ver aqui: o Paraná, Paraguai e Uruguai, que os temos aqui. Temos aqui o Mississippi e o Missouri. Uma curiosidade, aqui o rio Missouri, e um afluente do Mississippi, tem uma extensão maior que o Mississippi. Por pouco, mas tem. E temos aqui então o resumo da página 143. Bacias hidrográficas. Principais elementos. Estes conceitos nós já os vimos. Interflúvio, rio principal, vale, confluência, afluentes e subafluentes ou tributários. A dimensão
da bacia hidrográfica é, em geral, dado pela sua área, pela área que ocupa, a área drenada pela rede hidrográfica, mas também se pode associar a sua dimensão também ao caudal. Regime fluvial, ou seja, a variação do caudal ao longo do ano. Ele pode ser regular, quando o caudal se mantém, ou irregular, quando o caudal varia. Perene, nunca seca. Intermitente, seca ou congela numa parte do ano. E efêmero, aparece só quando ocorre precipitação. No vosso manual, vocês têm aqui um conjunto de questões, na página 142. Depois de estudarem estas duas páginas, vão tentar resolver estas questões. Depois, podem consultar aqui as respectivas soluções. Desejo-vos um bom trabalho. Até à próxima.